CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, que está, acredite, ao vivo conosco mais uma sexta-feira e em pleno feriado aqui na CBN, Gilberto. Bom dia. Exatamente, Fábio. Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes da CBN. Não dava para não ficar longe aqui do ao vivo na CBN, presente aqui no estúdio, falando um pouquinho mais de tecnologia. Justamente pela participação ao vivo de Gilberto conosco, nosso telefone está aberto para sua participação. Juliana Freitas está ali justamente para trazer a dúvida de você que nos acompanha na CBN até Gilberto e também a mim. O telefone é 3223-5911. Você pode participar também pelo nosso twitter.com/CBN Vitória ou a nossa página no Facebook, onde você basta procurar Rádio CBN Vitória. E justamente falando de tantas redes sociais que estamos presentes, Gilberto Sudré, esse é o tema que nós temos hoje, né? Exatamente, Fábio. E a pergunta do programa de hoje é: como que você é visto pelos seus amigos nas redes sociais? Será que você é aquele chato? Eu acho que eu, particularmente, não sou. Bom, vamos ver então, fazer alguns testes aqui. Vamos ver. Teve uma pesquisa essa semana, Fábio, que falou dos 10 perfis das pessoas mais chatas nas redes sociais. Então vamos falar primeiro item, primeiro colocado, é aquelas pessoas que são fanáticas por dieta e exercício. Então, todo quilo a menos que ela consegue, ela vai lá e posta no Facebook, posta nas redes sociais, dizendo que ela emagreceu 200 gramas, 300 gramas, 1 quilo, e agora está fazendo não sei quanto, correu tanto e fez. As pessoas, então, segundo a pesquisa, consideram isso muito chato. 53% das pessoas que responderam a pesquisa falaram que isso é um comportamento do chato. E Vitória, que não, nada contra, até me inspiro em fazer também. Mas a corrida tornou um ponto de concentração das pessoas, Exatamente. Em redes sociais. Exatamente. Com 45% da pesquisa, Fábio, a segunda colocação do perfil do chato é aquele que compartilha cada refeição. Chegou o prato, ele fotografa o prato e publica na rede social. Isso é comum também, né? Ou seja, chegou o prato, chegou o sanduíche, chegou alguma coisa, fotografa e a rede social. Então, isso também é considerado por 45% das pessoas que responderam a pesquisa como um comportamento do chato da rede social. Em algum momento, acho que eu fui chato. Um prato de moqueca, uma torta capixaba igual hoje, né? Exatamente. Eu tenho que reconhecer que vai ter que colocar. Vai ter que colocar. Eu também reconheço que eu de vez em quando posto algumas coisas de vinhos ou então de comida que eu acabo fazendo, na rede social. Exatamente. Só lembrando, Gilberto, que hoje é dia de torta capixaba, daqui a pouco a gente tem uma entrevista sobre a história da torta. Não pode ficar sem, né? Não. De jeito nenhum. Continuando, então. Vamos lá. Terceiro perfil é o polemista do sofá. Aquele cara que só posta coisas que são contraditórias, que vão questionar, ele quer arrumar mais a confusão, é polêmica. Então, isso também é considerado como um perfil daquele chato. Comenta tudo, fala tudo, sabe de tudo e acaba só na intenção dele é só criar polêmica na rede social. Não chama atenção e criar polêmica. Isso também Será que é o tipo de pessoa que gosta de ver o número de comentários crescendo, assim? Exatamente. Deve ser, né? Exatamente. Esse é o quinto lugar? Esse é o terceiro lugar. O quarto lugar é aquele cara que convida você para jogar tudo. Lembra aquele que recebe um monte de convite, jogo isso, jogo daquilo outro. Isso também foi considerado por 37% das pessoas que responderam a pesquisa como um comportamento do chato na rede social. Aí eu faço um parêntese, tem coisa que chega por vírus. Tem vírus nesse envio de convites também no Facebook? Tem. Essa é uma boa lembrança, assim, isso também tem. Muitos desses convites que chegam até você e que a gente recebe, também são vírus, ou eles se transformam ou se disfarçam em vírus, num jogo se disfarçam em vírus para poder chamar a atenção das pessoas e fazer com que a pessoa clique naquele jogo. Então, muito cuidado quanto a isso também. Certo. Quinto lugar, os pais orgulhosos, aqueles pais que tiram fotografia dos seus filhos fazendo, almoçando, correndo, andando, subindo, várias fotos diferentes. Algumas pessoas, 36% das pessoas que responderam a pesquisa falaram que eram comportamentos também de chatos na rede social. Tem momentos, né? Exatamente, tem momentos e momentos. Tudo, veja só, são todos comportamentos que a gente está falando aqui que são naturais. Sim. O problema é quando eles ficam muito exagerado, quando ele fica exagerado, assim, perde o controle. Isso é realmente que é a complicação. O sexto colocado são aqueles compartilhadores compulsivos que compartilham detalhes íntimos das suas vidas. Então,
acordei, vou escovar o dente, agora eu mudei a roupa, agora eu vou sair, agora eu vou fazer não sei o quê. Então, isso também, nem sempre todo mundo quer ficar vendo, não é um Big Brother, né, que todo mundo está vendo a vida de todo mundo. Então, isso também é um comportamento considerado um comportamento chato. Tem gente que coloca a culpa, Gilberto, quando é nessa frasezinha que fica no campo de comentário do Facebook, o que você está pensando? Isso, aí ele muda, agora está mudando, mudando, o que você está mudando, o que você está fazendo, ele sempre tem uma pergunta diferente. Aí Isso tem também. gente que quer responder. Exatamente, né? Bom, o sétimo colocado é um perfil muito comum, pelo menos nas minha timeline, um perfil muito comum, que são os batedores de ponto. São aqueles que fazem o check-in lá do Foursquare em tudo quanto é lugar, né? Tem gente aqui no estúdio que está rindo aqui, né? Então, Conheço alguns. Exatamente. Então, ou seja, também é um comportamento considerado por alguns como chato da internet. O check-in cresceu, assim, passou fronteiras, né? Antes era o Foursquare, que é mais específico para isso. E o Facebook também, agora depois, né, do advento do crescimento que foi registrado, ele também te dá essa opção, né? Exatamente, né? E aí, agora, o oitavo colocado é os spammers de baladas e eventos. Usuários que convidam você para eventos de qualquer tipo de evento, de qualquer tipo de gosto ou situação diferente, mesmo que você nem more na mesma cidade que ele. Ele vai e compartilha aquela situação, né? O nono colocado, aquele ideia do Big Brother, que além dos detalhes íntimos, comenta tudo que você faz, né, no seu dia a dia. E o último são aqueles pequenos empresários que acham que todos os seus amigos do Facebook são seus possíveis clientes. Então acaba vendendo e sempre fazendo propaganda de tudo que acontece na sua pequena empresa. Então isso também, por 19% das pessoas, que é um pouquinho, né? 19% também consideraram isso um comportamento do chato, né, da rede social. Então, quem tem algum desses comportamentos de forma exagerada, né? Ou seja, normal que todo mundo tenha em algum momento poste alguma informação da sua vida, do que você fez, ou uma foto do seu filho, coisa parecida. Isso é natural, é normal, e a rede social é para isso. O problema todo é quando isso acontece de forma exagerada, sem controle nenhum. Claro. Aí esse é o problema, e aí você acaba perturbando os seus amigos, né? Que também seguem sua linha, o seu timeline. Gilberto, é impossível falar nesse chato sem lembrar dos memes, né? Sempre que você vê um meme, todo mundo vai gostar. Só que a pessoa talvez já viu tanto que quando vê a sua, vai achar que você é o chato, porque você está botando atrasado. Né? Exatamente. Muitas vezes você vê um negócio que apareceu 2 semanas atrás e a pessoa vai lá e posta como se fosse uma novidade, né? Então, isso também é uma coisa chata também. Tem uma análise, Gilberto, que o Facebook, né, pela suas várias gamas de comunicação, né? Tem o chat, tem a questão de você fazer o check-in, fotos, compartilhamentos, né? Ele está absorvendo públicos dessas outras redes sociais que já foram mais comentados, e aí eu exemplifico o próprio Twitter, o Foursquare que nós comentamos. Eu tenho visto assim, que o público é bem segmentado, ou seja, o público do Facebook é um público que compartilha muitas situações, muitas questões, até muitas vezes assim, informais, né? O público do Twitter é um público mais formal, ou seja, as coisas que acontecem lá, apesar das pessoas também colocarem questões do tipo onde eu estou, o que eu estou fazendo, né, coisa dessa natureza, mas é uma quantidade bem menor, né? No caso do Twitter eu vejo mais pessoas postando opiniões, postando questões mais profissionais, né? Pelo menos eu tenho visto isso no meu timeline, ao contrário do Facebook, que é uma rede muito mais popular, muito mais democrática, no sentido assim de você tem muitas opções e até diferentes opiniões que estão sendo publicadas lá. Né? Então, acaba você tendo uma segmentação em cada um dos perfis. Não pode esquecer que o próprio Orkut não morreu, ele existe, sim, né? Sim. O próprio Google Plus também é uma rede social, também tem crescido bastante aqui no Brasil. Né? Então são situações que acabam segmentando um pouco o público nessa situação. Nosso telefone para sua participação é o 3223-5911. Você também, justamente pelas redes sociais, entre em contato direto conosco aqui no estúdio da CBN. Nossos computadores nos informam sobre a participação que sempre chega pelo Twitter, twitter.com/cbnvitória, ou também pelo nosso e-mail cbnvitória@redegazeta.com.br, além da própria página que a CBN tem no Facebook, que é só você procurar Rádio CBN Vitória ou facebook.com/Rádio CBN Vitória.
Gilberto, tem aqui questões que chegam sobre solicitação de jogos, que foi uma coisa que a gente até comentou aqui do chato que envia, né? Mas tem como eu previamente bloquear todas as solicitações de jogo, ou é independente, cada um eu tenho que fazer um bloqueio? Cada um, até onde eu sei, cada um você tem que fazer uma solicitação de bloqueio separadamente. Não tem como vocês isolar todos eles. Pelo menos até onde eu sei, talvez alguém tenha algum conhecimento um pouco mais do Facebook, mas onde eu sei, eu tenho que fazer para cada um, separadamente. Uhum. Né? Inclusive, até ontem, aqui no próprio estúdio da CBN, nosso operador me mostrou a página nova da timeline A timeline nova, isso. Que quando eu vi, falei, mas isso tá a cara do Google Plus. Isso. Você achou? Eu isso achei, mesmo? é bem parecido. Agora, assim, é interessante que essa timeline nova do Facebook tem uma relação de amor e ódio. Tem usuários que adoraram e acham sensacional, e tem usuários que simplesmente odiaram, né? Acharam que está horrível, que não gostaram. Então, ou seja, é bem interessante assim, essa relação de amor e ódio entre essa nova timeline. Mas, assim, é natural que o Facebook até vai evoluindo um pouco mais na sua interface, que assim, para registrar, era muito ruim no começo. A interface do Facebook era muito, muito ruim no começo. Mas o hábito, né? A gente achava que era bom. Que achava que era bom, mas assim, era muito ruim. Em comparação, por exemplo, com o Orkut, que tinha uma interface, não estou falando de juízo de valor da rede social, mas a interface do Orkut era muito melhor do que do Facebook no passado, e o Facebook está evoluindo, né? Tá perseguindo aí a evolução da sua interface para até facilitar os usuários que não são conhecedores da área de tecnologia. Então ontem, quando eu vi isso, justamente aproveitando a oportunidade que eu teria de ter você ao vivo aqui, Gilberto, justamente falar, então o Google Plus foi avançado demais e agora estão chegando ao ponto que ele já estava há algum tempo? É interessante que o Google Plus ele foi lançado não como rede social, ele foi lançado como um integrador de informações, né? Tipo uma chapa da rede. E ele está se aproximando de uma rede social, né? Acho que ele foi lançado até estrategicamente sem ser o nome de rede social, para não ser confrontado diretamente com o Facebook logo no começo. Então ele foi, como diz na gíria, foi comendo pela beirada, né? Ou seja, ele foi lançado como um agregador de informações que acaba agora tendo características de rede social. Né? E agora sim ele começa a ter um nível de concorrência, vamos chamar assim, com o Facebook. Okay. Mas lentamente, né? Ou seja, nessa questão. 3223-5911, são 10h49 em Vitória agora, e tem uma pergunta que chega pelo Twitter. Edires Matos, ela pergunta qual a principal diferença, na sua opinião, então, até a gente comentou, hein, da utilização do Twitter e do Facebook. Bloquear uma pessoa é elegante no Facebook, falando já de chats também? É só, da mesma forma que você tem a questão lá do bloquear num MSN ou no Skype, coisa parecida, também bloquear uma pessoa no Facebook é uma coisa, se a pessoa está tipo, perturbando, coisa parecida, também é uma coisa legítima, né? Não tem porquê. A mesma situação, você pode, assim, uma sugestão, se a pessoa se sente incomodada de bloquear outra pessoa, você pode muito bem desassinar os feeds da pessoa, né? Então, ou seja, ela continua sendo seu amigo, você consegue trocar mensagens com ela, mas você não vê o que ela posta. Então, é uma coisa que algumas pessoas, inclusive, eu já me relataram que fazem com algumas pessoas que postam muito ou que enchem o timeline com mensagens. Você pode ir lá clicar no botão direito em cima, né, da pessoa e aparece lá, desassinar os feeds. Então você continua com uma amizade, continua trocando mensagens, mas você não recebe na sua timeline o que a outra pessoa posta. É uma alternativa nessa situação. Com certeza. O que a gente tem mais, Gilberto, no nosso comentário? Vamos lá. Agora vamos falar do dúvida do ouvinte. A Marli entrou em contato com a gente pelo cbntecnologia@gmail.com e perguntou que ela tem fotos no notebook e ela gostaria de guardar essas fotos, né, e fazer um backup dessas fotos. Então, Marli, obrigado pela participação. Eu posso sugerir que você tem duas alternativas. Você pode guardar essas fotos num HD externo, e aí eu sugiro que você tenha 2 HDs externos. O preço hoje está bem barato, o HD externo baixou bastante de preço. Então você pode copiar essas fotos do seu notebook para 2 HDs externos, por exemplo, ou você pode usar um site na internet, por exemplo, como o Mega Upload, né, que é menos seguro que o HD externo, né, porque ele está lá na rede. Mas é uma opção também de você copiar para o Mega Upload, mega.co.nz, é o site.
copia para lá, tem 50 gigabytes de área disponível gratuitamente, é uma outra opção. Então, a primeira opção seria, na verdade, 2 HDs externos para fazer o backup das suas fotos, ou lá na internet, na nuvem, no Mega Upload. Você está falando de 2 para ter um backup do backup. Porque o HD externo, bem lembrado, né? Assim, porque o HD externo, ele é um dispositivo que é mecânico. Né? Então, ele dá problema, ele queima, ele quebra, né? Então, ou seja, ele é muito sensível a pancadas, quedas, né? Então, se você deixar cair um HD externo no chão, ele pode ser danificado e você perder tudo que está lá dentro. Então, no caso de backup, na dúvida, não duvide, né? Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem 2, tem um. Deixa na gaveta da meia, né? Na camisa, lá no canto do guarda-roupa, mas tenha. Mas tem, exatamente. Okay. Exatamente. Uma outra dica interessante, o Luiz Paulo, ele ouviu o nosso programa da última sexta-feira, que a gente conversou sobre uma dúvida sobre rastreamento de smartphones, né? Ele entrou em contato com a gente aqui e deu uma outra dica interessante, que é um programa chamado Lookout. Então, obrigado aí, Luiz Paulo, pela participação. O programa Lookout, até fiz um teste com ele, funciona muito bem também, que é um outro programa alternativo do Prey Project, que eu falei na semana passada. Eu ouvi de cara. Então quem quiser também testar esse programa, chama-se Lookout, L-O-O-K-O-U-T. Tem lá para Android e para iPhone, é só procurar lá no Google Play ou no iTunes. Vai achar, é gratuito o programa também. Pode baixar para o smartphone e fazer um teste. Muito legal também. Obrigado aí, Luiz Paulo, pela participação aqui no nosso programa. Com certeza. E entre os fatos da semana também constam algumas novidades em redes sociais também, né, Gilberto? Exatamente. Bom, primeiro vamos falar um pouco no grande evento que teve essa semana, que foi uma disputa entre duas organizações na Europa e causou uma lentidão na internet mundial. Teve gente que relatou assim, maior gravidade e que não ganhou tanto espaço na imprensa. Exatamente. Foi em volume de dados, foi o maior cyberataque da história. Para a gente ter uma ideia, lembra naqueles eventos que tivemos do ataque a bancos no Brasil aqui, em que os sites dos bancos foram derrubados? Nessa época, um dos bancos que foi atacado recebeu como tráfego 8 gigabytes de informação. Então, 8 gigabytes foi um excesso de informação, de solicitação, e derrubou o site. Esse ataque agora que teve essa semana, essa empresa que foi atacada, que é uma empresa que geraria spam, né, aquelas mensagens indesejadas, essa empresa que gera esse tipo de mensagem foi atacada por um grupo de hackers, né, no mundo inteiro. E essa empresa recebeu, durante o período do ataque, 300 gigabytes de informação. Então, olha só, a diferença. Por isso que foi considerado um dos maiores cyberataques da história da internet recente, pelo menos. Então, ou seja, o que aconteceu com esse site? Ele caiu. Ele não conseguiu funcionar porque ele tinha tanto tráfego direcionado para cima dele que ele não conseguiu trabalhar. E isso acabou refletindo em outros sites da Europa. Então, sites como Netflix, aquele site de vídeo, sofreu algumas interrupções por reflexo. Eles não foram atacados, mas como reflexo desse excesso de tráfego, acabou causando uma lentidão na internet mundial. Né? Então, esse foi um impacto, como a gente vê que a internet ainda tem uma série de mecanismos de regulação que depende e precisa ser controlada em relação a isso. Com certeza. E tem muita gente que chama isso de guerra invisível, né? Exatamente. Vamos lá, então. Outro fato da semana interessante foi o Facebook, né, que lançou ligações gratuitas de voz no Brasil. O Facebook, a partir dessa semana, começou para alguns usuários, não são todos, vai sendo disponibilizado lentamente, disponibilizou uma forma de ligação para telefones celulares através do Facebook, de forma gratuita. Né? Então você vai lá no comunicador, né, para fazer essa chamada, você vai lá no comunicador, aquele aplicativo de mensagem da rede social, e quando você está disponível, quando está disponível esse serviço para você, aparece um pequeno izinho, né, no canto superior direito da tela. Você clica no izinho e consegue fazer uma ligação, né, para essa pessoa que você está conversando, né, através do seu Facebook para o smartphone da pessoa, para o telefone celular da pessoa, de graça. Então pode ter vídeo se o meu computador tiver câmera? Vídeo não, é só áudio. É só áudio, por enquanto só áudio. Né? Mas é interessante assim, que é uma ligação gratuita e isso vai ser disponível, está sendo disponibilizado para aqueles usuários que colocaram também no seu perfil o número do seu celular. Então você tem que colocar lá no seu perfil também o número do celular e aí você consegue falar com outras pessoas, ou vai conseguir, né? Através do Facebook. Isso já existia no exterior, nos Estados Unidos, e agora está começando a ser liberado para os usuários brasileiros. Eu não tenho aqui não, que eu estou olhando. Mas em breve vai ter. Acho que eu não botei o número do telefone.
O Google também essa semana ofereceu uma solução bem interessante, que é aquele tradutor instantâneo que ele tem, né, o Google Translator. Agora tem um aplicativo que você consegue usar o Google Translator sem estar conectado à internet. Você consegue baixar para o seu smartphone e não precisa estar ligado na internet para ele traduzir de uma palavra para outra. Não, para ter uma mesma. Ele tem uma base de dados, ele tem um certo tamanho lá, né, de algumas palavras, é compactado, não ocupa muito espaço. Né? Os smartphones também têm uma capacidade bastante boa hoje em dia já para isso. Tem 50 idiomas diferentes, né? Então é bem legal, né? Que bom. Essa situação. E por último, uma curiosidade muito interessante que eu achei. Essa semana foi lançado uma rede social que tenta unir grafiteiros com pessoas que têm muros e querem oferecer o seu espaço para os grafiteiros. Então a pessoa entra nessa rede social e coloca assim, olha, eu tenho um muro e eu estou disponível para que alguém venha aqui e faça um grafite, né? Ou seja, uma obra de arte. O grafite é uma obra de arte no meu muro. E aí os grafiteiros se candidatam, né, para essa opção. E aí eles entram em acordo, né, entre o grafiteiro e o dono, e ele vai lá então e faz o grafite no muro. Muito interessante, assim, achei quem tiver mais interesse... Mas aí o tema eles têm que acordar também. Na verdade tem uma conversação entre os dois, né, lá. Mas achei assim uma ideia super interessante, né, de arte mesmo, né, muito legal. Quem tiver interessado nessa rede social é www.colorpluscity.com.br. É uma rede social em português, toda lá. Então, de novo, www.colorpluscity.com.br. Entra lá, quem tiver um muro aí para oferecer, que se cadastre. E os grafiteiros também vão lá e entram na rede social para poder usar essa situação. Essa situação, com certeza. Gilberto, antes da gente encerrar, tem aqui o Gerson de Vitória que nos ligou no 3223-5911, dizendo que, perguntando, né, o HD externo deve ser usado de tempos em tempos ou pode deixar ele por 1 ano, 2 anos, sem ser utilizado e sem dar problemas? Pode? Boa pergunta, Gerson. Obrigado pela participação. Não pode. Na verdade, é interessante que você ligue de tempos em tempos o HD. Porque como ele é uma questão mecânica, ele tem uma série de questões de lubrificantes internos que você deve manter ele funcionando. Pelo menos a cada 3 meses, liga o HD externo, 2 meses, 3 meses, liga, acessa alguns arquivos e depois desliga ele novamente. Deixar ele guardado também 3 meses sem mexer. Mas ele assim, não dá para deixar 1 ano, né? Em relação a isso. Essa é a questão. Mas e de tempos em tempos é interessante que você ligue, sim. De tempos em tempos você vai salvando também coisas, também, né? Porque é bom, o backup, pelo menos você faça uma vez por mês, né? Isso aí, né? Então, esse uso mensal já é o suficiente para poder manter ele funcionando. Com certeza. Gilberto, todas as suas orientações, os sites que você aí colheu da internet de novidades, orientações para redes sociais, a gente encontra onde? Então, tudo que a gente conversou aqui agora vai estar no site da CBN, né? cbnvitoria.com.br e também no meu site, no gilberto.sudré.com.br. Né? Então, quem quiser mandar perguntas, cbntecnologia@gmail.com, também pode mandar para a gente as perguntas que eu respondo no ar e também lá pela internet. Que bom. Gilberto, muito obrigado. 10h59, você vai sair daqui e comprar torta? Já está feita? Como é que Não, tá? vou comprar torta ainda. Ah, é? Isso aí. Então tá.